Olá, capricorniano! Seja muito bem-vindo. Você que é de Capricórnio ou você que tem ascendente em Capricórnio, vamos aqui para a sua previsão, trabalhando aqui a data importante, que é a data da lunação, que é a lua nova, que ocorre agora dia 21 de outubro, a exatos 28 graus do signo de Libra. Essa alunação, ela ainda vai compor acontecimentos que vão se desdobrando nos próximos 28 dias. Então, vamos entender como tudo isso vai te impactar. E quero agradecer a sua presença, pedir ajuda para que você curta o canal, se inscreva e compartilhe para aquela pessoa que você ama, que você sabe que vai ajudar no discernimento dessa pessoa, tá bom? Então vamos lá, Capricórnio. O que acontece aqui, tá? Essa alunação, ela mexe com a sua carreira profissional, tá? Esse local, que é o local da carreira, ele não é só a carreira, tá? Ele representa também as relações com chefes, relações com figuras de autoridade. As primeiras figuras de autoridade que temos é a nossa mamãe, o nosso papai. Entra sogra e sogra também, tá? Mas não que eles precisam participar dessa previsão, mas é importante dizer que eles podem ou não participar. Mas aqui nós estamos falando do futuro, do planejamento de vida, olhar para o futuro, olhar para a carreira profissional, construir um planejamento para o futuro também, tá? Porque aqui fala sobre objetivos, metas, tá? Que precisam ser consolidadas. E isso traz uma importância agora por hora, né? Perto dessa alunação, você pode estar olhando muito para esse tema. Esse local, Capricórnio, ele é o local da responsabilidade, do comprometimento com a vida, com coisas que não podemos negligenciar. Então, as responsabilidades, elas ficam em pauta aqui também, tá? Aqui a gente tá falando muito das relações profissionais. É um signo de Libra. Libra vai falar muito dessas relações de trabalho, mas com foco principalmente nas relações com chefes ou com pessoas com quem eu tenho que me comprometer com coisas, me responsabilizar, tá bom? Então, eu quero também deixar claro que essa previsão, ela coloca ou a carreira profissional, metas, carreira profissional, tá? Ou metas, aqui pode ser que não seja algo que está conectado somente com a sua carreira, mas pode ser alguma meta, algum objetivo que vai te exigir, tá? Um pouco mais daqui para frente, tá? E o que nós temos aqui? Nós temos um céu que ele traz algumas complicações, tá, Capricórnio? Porque aqui você pode estar lidando com uma figura importante, um chefe. Vamos falar primeiro de um chefe, em que essa situação vocês precisam sentar e conversar. Por quê? Porque existem aqui algumas normas, algumas regras que a gente precisa colocar na mesa, tudo bonitinho para poder construir e consolidar um planejamento que seja adequado para a empresa, tá? Se você é chefe, se você tem algum cargo de importância na empresa, ou se você é dono da tua própria empresa, que seja, aqui tá falando que você vai ter que fazer uma revisão da sua gestão, de como você vem lidando com a sua gestão profissional, com a sua gestão com seus subordinados, com funcionários, né? Ou se você deve seguir uma parceria ou não. Porque aqui coloca em pauta que as regras do jogo, vamos dizer assim, as regras dessa empresa, ou de repente, se você é dono de uma empresa, talvez você tenha que regularizar alguns documentos aqui,
tá? Então, ou as regras da empresa vão passar por algum tipo de mudança, tá? Então, você pode ser chamado e um chefe vai colocar ali algumas coisas em pauta, que isso envolve alguma mudança interna envolvendo regras, envolvendo burocracias, envolvendo documentos ou ideias, projetos, que inclusive pode ser até conversar com alguém de outro país. Eu vou ter contato com um chefe que é de outro país. Eu trabalho aqui, Paloma, e eu sou responsável pela América Latina, e eu vou, sei lá, receber alguém do México, alguém da Colômbia, tô dando um exemplo. Tô dando um exemplo. Aí você vai receber essa pessoa, então você vai ter contato com pessoas de outra língua, você vai ter que estar falando em outra língua, enfim, isso também poderia ser, tá? Mas aqui o que vai colocar muito em pauta são as regras dessa empresa ou como que essa área profissional vai se desenvolver aqui, tá? Então aqui talvez tenha um chefe ou tenha uma figura que queira falar com você ou que você vai ficar sabendo, até por outras pessoas, numa reunião de alguma decisão que vai impactar a organização, tá? Agora, se você é dono da empresa que você trabalha, então aqui talvez você tenha que fazer uma revisão de alguns documentos aqui, de algumas burocracias, principalmente se você trabalha numa área profissional, que é um fiscal, ou eu tenho que ver documentos, eu tenho que sempre estar avaliando se esse documento ele está dentro daquilo que se espera e tudo mais. Então aqui você pode estar se sentindo um pouco mais cobrado, porque aqui há uma cobrança mesmo. Inclusive aqui tem até um alerta para não cometer erros, tá? Que aqui pode ter problemas com erros cometidos por falta de olhar mesmo, né? Como tinha um documento ali, tinha um papel ali, aquilo passou e a gente não viu e cometemos um erro ali, que é um erro grave, então a gente tem que sentar e conversar com o cliente, também caberia, tá? O fato aqui, Capricórnio, é que você está numa alunação que você vai ter estímulos do universo para olhar para o futuro, para entender o seu plano. Eu tenho uma meta X de crescimento ali. Então você vai ter a possibilidade de olhar para essa meta e se orquestrar melhor nesta meta, tá? Porque aqui está falando sobre as responsabilidades que você vai ter que assumir, compromissos que você precisa assumir. E aí a pergunta que não quer calar: você está aberto a assumir tais responsabilidades, tais compromissos? Porque às vezes a gente não cresce o tanto que a gente poderia, porque a gente quer uma coisa, mas a gente não quer se comprometer. Lógico que isso aqui não é para todos, tá? Mas é uma pergunta, porque aqui é um céu que fala do comprometimento e da responsabilidade com as coisas, tá? Bom, eu quero te falar mais, agora vou falar de outros aspectos que estão acontecendo aqui e que são aspectos importantes para a gente poder, para você poder lidar melhor. Olha que interessante, aqui você pode, porque aqui eu vejo que você está com um campo de visão muito legal, você pode receber uma notícia. Essa notícia, ela tem a ver com a carreira profissional, que é o ponto principal, mas aqui você pode receber uma notícia de alguém que quer que você trabalhe com ele. Então aqui pode ser um processo seletivo, aqui pode ser que uma pessoa converse com você para trazer alguma oportunidade de trabalho. Essa oportunidade, ela pode ser em outra cidade, em outro país. Ou se você já viaja muito a trabalho, pode ser que aqui tenha algum cliente que vai te procurar e aqui você pode sim firmar algum tipo de contrato interessante aqui, tá? Se você estiver correndo atrás de um contrato, alguma coisa, tá bem interessante esse céu, só que você vai ter que ser muito estratégico para lidar com uma pessoa aqui, tá? Você vai ter que ter uma estratégia para lidar
com uma situação para poder... Sabe quando a gente tem que pular um obstáculo para poder dar certo uma meta, tá? Porque para alguns, aqui você pode estar lidando com um chefe, uma pessoa, uma figura importante, que é uma figura que não colabora muito, entendeu? É uma pessoa que está trazendo mais problema do que solução aqui. Capricórnio, cada caso é um caso, tá? Então, se isso couber para você, traga isso para previsão, porque provavelmente, se isso couber para você, tem realmente uma pessoa assim, que é uma pessoa que complica as coisas aqui. É um chefe que tem... Ele traz problemas, ele traz alguns empecilhos, ele não traz tanta solução, ele traz mais dificuldade aqui, tá? Mas eu tô vendo que tá muito bom esse céu para você, para clientes. Não, você pode aqui assinar ou firmar um contrato com algum cliente. Pode até ser um cliente que você não conseguiu no passado e você vai conseguir agora. Aqui pode ser que você tenha que conversar com alguém que é da mesma empresa, mas que está em outra cidade ou está em outro país. Paloma, eu vou ter uma reunião com tal pessoa, ele é de tal área, e eu vou conversar com ele, e a gente vai, vou fazer um treinamento, vou ter um treinamento na empresa, eu quero que esse treinamento dê certo, ou eu vou passar por um processo seletivo para poder ir para uma outra área profissional. Então, tudo isso aqui cabe aqui, ou é cliente ou é crescimento interno. Só que é uma coisa que tá bom, mas exige de você. Exige de você bastante habilidade emocional, porque aqui me dá uma ideia de que tem muitas coisas acontecendo nos bastidores, sabe? Aqui me dá uma ideia de que você sabe o que está acontecendo nos bastidores. Se você não sabe, você vai saber nesses próximos 28 dias aí. Provavelmente na lua cheia, né? A próxima lua cheia, que vai ser no dia 5 de novembro, aí você vai tomar conhecimento de algo aqui, tá? Vai tomar conhecimento de algo. Porque aqui, se tem alguma coisa aqui, Capricórnio, que tá nos bastidores, ou que você não sabe, sabe? É que vai vir para você alguma informação, tá? Então, o que acontece? Nós temos uma lunação, né? Então, os próximos 28 dias, você tá numa fase muito boa, porque aqui eu vejo assim, Capricórnio, que você tem bons contatos, você tem boas relações, as pessoas de alguma forma enxergam o seu potencial, enxergam o teu mérito, o teu crescimento, tá? E se você tiver que fazer alguma reunião, se você tiver que fazer algum processo seletivo, ou se eu tiver que conversar com algum cliente, aqui tá maravilhoso para isso, tá? A única coisa é que é uma situação que você pisa em ovos, é isso que eu vejo, você pisa um pouco em ovos. Tem mentiras ou tem coisas ocultas que ocorrem nos bastidores e que você talvez tenha aqui, toma muito cuidado para você não entrar em fofoca, para você não entrar em comentários que você pode evitar. São comentários que pode trazer para você mais problema do que solução, entendeu? Então, aqui tá falando assim, cuidado, tá? Cuidado, como que você vem percebendo coisas, porque aqui também pode ser que você está com uma percepção que atrapalha você. Então, o importante é que você foque naquilo que você precisa se comprometer, naquilo que você precisa se responsabilizar, tá? Porque o que está em pauta é o seu comprometimento. Ah, tem uma outra coisa, eu falei de clientes, né? Falei também de processo seletivo, mas aqui tem um céu muito legal para estudos, tá? Então, se você quer estudar, se você quer fazer um treinamento, se você já estuda, tá? Então, pode ser que seja um período muito bacana de bons resultados do teu esforço, tá? A única coisa é que o que me preocupa aqui, meu conselho para você é a falta de foco, tá?
Porque aqui, se você... Tem umas coisas aqui, Capricórnio, que eu já venho falando isso nas previsões, que tem muito a ver com o teu passado, tá? É um passado aí de 3, 4 anos para cá, principalmente 3 anos para cá, em que você talvez se envolveu numa trama de fofoca, de comentários, de disse-me-disse, entendeu? E é uma coisa assim que não é legal para você, não é legal, tá? Porque aqui pode ser que você que acabou entrando nesta furada por falta de percepção, ou seja, você acreditou nas pessoas erradas, ou aqui pode ser que você está convivendo com pessoas difíceis e esse é o momento. Isso aqui, olha, as relações que você tem hoje, principalmente aqui falando das relações de convivência profissional, a relação com parentes, primos, tios, irmãos, a galera. Aqui tá falando que está passando por um processo kármico com essas pessoas aqui. Pode ser pessoas do seu ambiente de trabalho. É uma relação kármica, uma relação, sabe? Parece que aqui é um jogo de xadrez. A gente tem que pensar muito, você tem que pensar muito no que você fala e você tem que se perguntar, sabe? Você chega e fala assim, mas peraí, o porquê que eu tô passando por isso, né? Por que que eu cheguei nessa situação? Né? Por que que eu entrei nisso? O que que essas pessoas querem de mim? Né? Como que eu posso transitar por isso com mais leveza? Porque isso aqui já foi um dilema para você, hoje não é mais, tá? Só que é uma situação que traz assim até o final do ano, eu tô vendo você refletindo sobre tudo isso, tá? E é uma reflexão que te exige muito, muito, porque é como se você tivesse aqui que separar o joio do trigo para poder entender o que é verdade e o que é mentira aqui, tá? Mas assim, Capricórnio, aqui a ideia é que você está passando por um período que é para você desenvolver o seu plano, fazer algum planejamento profissional, tá? E isso aqui também pode ser que você esteja ocultando. Isso aqui também pode ser assim, Paloma, eu tenho um planejamento profissional, mas eu não vou falar para ninguém. Eu não vou dividir isso com ninguém. É como se você também estivesse escondendo a sua intenção profissional. Isso também cabe aqui. Se for isso, é isso, tá? Aí você esquece as outras análises, que aqui ou você está passando uma confusão com alguém, pessoas da sua convivência, ou você está escondendo coisas dessas pessoas. Porque aqui também poderia ser assim, eu tenho um planejamento, mas eu não vou contar para ninguém. Eu não vou dividir com ninguém, mas o meu planejamento é mudar de área profissional ou sair dessa empresa, buscar outras coisas. Então pode ser que nesta alunação apareçam as oportunidades para você, porque aqui você está no momento de esconder coisas também. Caberia isso aqui, sabe? Eu não quero que ninguém saiba, eu quero que seja segredo. Também pode ser, tá bom? O importante é entender o que foi dito, que a sua carreira profissional está em pauta, que há crescimento, mas você tem que saber conduzir isso para não ultrapassar os seus limites. Ultrapassar os limites aqui é um tiro no pé, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Aqui eu te orientei com todas as possibilidades, analise o que cabe para você. E em breve estou aqui com mais previsões. Até mais!